controle, ela sossega, ela fica em paz. E nada mais gostoso do que uma criança em paz, uma criança que brinca, uma criança que consegue saber, pô, meu pai sabe, minha mãe sabe, eu posso confiar neles. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que é hora de ir embora. Por quê? Porque a gente precisa, porque a gente tem outras coisas para fazer, porque o vovô e a vovó precisam descansar, entendem? Então, ele fica seguro de que o adulto está no controle. Só para pimentar um pouquinho, vou colocar uma pergunta, porque assim o pessoal vai retornando, Sim. que é em relação às birras em público. Por exemplo, estamos num restaurante e a criança resolve nesse momento fazer a birra. E então, sabemos que há algumas linhas, algumas famílias que preferem que a criança volte e tenha o tempo de voltar, mas todos os intervenientes no restaurante não vão gostar disso. Não gostam nem um pouco dessa situação de ter que esperar o filho dos outros se acalmar, né? O que que é o caminho aí nesse processo? O que que você acha que pode ser o melhor procedimento dentro de um ambiente público para lidar com a birra da criança? Então, esse era um tema aqui, ó. Tava depois, eu vou passar para agora, tá? Vou adiantar. Vocês estão vendo aí? Sim, é Ah, a rua. então. É, exatamente. Caminhos possíveis, né? Uma das coisas que a gente falou, né, quando a gente estava pensando nessa apresentação. É, o que fazer na rua? Posso? Estão Sim, chegando, sim. sentando. Então, eu já falei a resposta para essa pergunta, mas eu acho que vale muito voltar a ela. Antecipar a situação. E vejam, a criança precisa perceber o quão bom é aquela atividade, o quão boa é aquela atividade. Se para ela for enfadonho estar ali, vai ser difícil a gente conseguir manejar o humor dela para que ela fique bem, né? Isso é humano, né, gente? Em qualquer lugar que a gente não se sente bem, a gente tem dificuldade de estar, obviamente. Então, assim, eu ouvia uma neuropediatra lá do Brasil outro dia falando que ela foi num restaurante e tinha uma família com um bebê que devia ter em torno de 9 meses. Esse bebê estava com uma tela acoplada na cadeirinha de comer. Entendem o que eu estou dizendo? Assim, é um bebê muito pequeno que estava num ambiente público, né, num restaurante, onde as pessoas estavam compartilhando e se divertindo, e ele estava aficionado em uma tela de tablet que estava acoplado, né, na cadeirinha de comer. Ele não estava ali, né? A conclusão a qual essa neuropediatra chega é que aquela criança não participou daquele momento. Ela não viu aquelas pessoas, ela não comeu aquela comida, ela não partilhou aquele momento social, ela não se divertiu, ela não estava ali, ela não viveu aquilo. Como é que a gente pode esperar que essa criança aprenda a conviver num ambiente público como um restaurante, por exemplo, se ela não estava ali? Então, primeira coisa, não usem telas, quaisquer telas, celular, computador, tablet, TV, em momentos que não são de tela, né? Se o momento é para ver um filme junto com a criança, é para assistir um curta, é para ouvir uma história junto com a criança, então a tela vale para isso e ela é muito bem-vinda. Agora, no momento de socializar, no momento de comer, de partilhar, no momento de se divertir com outras pessoas, não é para ter tela.
A tela, ela é inclusive proibida pela Organização Mundial de Saúde até o terceiro ano de vida da criança. Vou repetir, até o terceiro ano de vida da criança, a orientação é que ela tenha zero tela. Por que isso? Porque os 2 primeiros anos, principalmente, mas indo até, né, completar os 3 anos, ela não precisa de tela, porque ela não vai aprender habilidade social com a tela. Ela só vai aprender habilidade social interagindo com as pessoas. Então, é para ir no restaurante e para fazer o que se faz em um restaurante. Ela vai comer, e se ela não come a comida do restaurante, vão levar a comida que ela vai comer lá na hora, né? Se ela for um bebê pequeno e não puder partilhar minimamente aquilo que todo mundo vai comer, mas aquele é um momento de socializar e de partilhar a comida. Então, ela precisa fazer isso, né? Claro, uma criança, como eu já falei ainda há pouco, tem um tempo de atenção pequenininho. Então, a gente que é adulto, que fica bem durante 1 hora, 1 hora e meia, sei lá, até mais do que isso, num restaurante, para a criança é muito tempo. Então, o que que precisa acontecer para ela estar ali bem? Acabou de comer, né? Fez a alimentação dela, tem que ter uma brincadeira, tem que ter um joguinho, tem que ter um papel para riscar na mesa. Muitos restaurantes têm, oferecem isso, porque são child friendly, né? Enfim, amigos da criança, então fazem isso. E se não tiver, a gente leva, né? Como eu falei, as cartas da manga. A gente vai sair com uma criança pequena, a gente tem que ter na bolsa brinquedos. A gente tem que ter na bolsa joguinhos, coisas que vão chamar a atenção dela. E alguém precisa mediar isso. Uma criança pequena não consegue mediar a própria atenção. Ela não consegue fazer isso. Exemplo, eu começo a ler um livro. E aí, quando eu me apercebo que eu estou lendo o livro, eu me dou conta de que eu não prestei atenção no último parágrafo inteiro. Isso é comum, isso acontece com qualquer adulto. Eu não tenho déficit de atenção, mas isso acontece com qualquer pessoa. Por que que acontece? Porque o meu pensamento foi para outro lugar que não aquele texto daquele livro. Por quê? Porque a cada intervalo de mais ou menos 20 minutos, o meu cérebro rebuta. Faz sentido essa expressão? Ele começa de novo, ele reinicia. E aí eu perdi o foco naquele texto. Mas eu sou grande, sou adulta, não tenho problema de foco de atenção, sei onde eu quero chegar, eu quero ler esse livro, eu preciso saber isso que está escrito aqui. Então, eu regulo a minha própria atenção. Eu penso, putz, viajei, preciso voltar. E volto para o meu texto e retomo o fio do meu pensamento. Isso é regulação da atenção. A gente aprende a fazer isso desde quando a gente é pequenininho. Uma criança precisa aprender isso ainda. Ela não sabe. Então, uma vez que o pensamento dela sai daquilo, ela vai ficar lá. Ela não vai voltar sozinha. A gente precisa retomar a atenção dela para aquilo que a gente quer que ela faça. Chamando atenção, falando, dando comando verbal, mostrando alguma coisa, mediando o comportamento da criança. Então, situação de rua, se eu quero que a criança se comporte bem, se eu quero que ela fique sociável, eu preciso antecipar e preciso mediar o comportamento dela enquanto aquela situação acontece. Isso